Bom dia. O presidente Bolsonaro, antes de viajar para Nova York, mandou um projeto de lei para o Congresso Nacional que repete o texto daquela medida provisória que arbitrariamente o presidente do Senado, sem consultar sequer os senadores, de submeter à votação, que devolveu, que obriga as empresas estrangeiras que têm plataformas que operam no Brasil nas redes sociais a se curvar diante da Constituição brasileira, no que diz o artigo 220, que fala em liberdade de expressão e proibição à censura. O projeto de lei também diz que antes de bloquear alguém tem que justificar, tem que ter justa causa, tem que mostrar os motivos e tem que dar lugar à contestação, ao direito de defesa. Isso não alivia o crime praticado na internet, de pedofilia, escandalizar criança, terrorismo, pregação do crime, tentativa de estelionato, essas coisas, calúnia, injúria, difamação, instigação à violência. Não, nada disso. O que está valendo é a liberdade de opinião. Aí eu fico me perguntando, o presidente hoje nos Estados Unidos, se for abordado na sede das Nações Unidas, perguntarem a ele, escuta, como é que o Brasil tem presos um deputado federal, um presidente de partido político, um líder de caminhoneiros, um sujeito que foi preso por opinião nas redes sociais, jornalista que foi preso, o que ele vai dizer? É um ônus para o Brasil, ser comparado com Venezuela ou com Cuba, que é um pessoal que adora, por natureza é totalitário, eles adoram censura, eles querem que todo mundo fale o que eles dizem que tem que falar. É a origem desse politicamente correto, por exemplo. Você tem que pensar assim, se você pensar diferente, você é incorreto. É uma coisa bem totalitária, que eles não gostam muito de liberdade, não. Mas, enfim, o presidente ontem teve encontro com o chefe de governo do Reino Unido, com Boris Johnson, e hoje ainda com o presidente da Polônia, e o discurso na ONU, que é a tradição brasileira, de discurso do presidente do Brasil abrindo mais uma Assembleia Geral da ONU. Nesse caso é a 76ª Assembleia Geral. Uma das mais famosas foi a presidida pelo gaúcho Oswaldo Aranha, que manejou a votação quando percebeu que Israel teria voto. Israel não tinha, teria voto para ser criado, e pôs em votação, votaram em 3 minutos. E ele até hoje é um herói lá de Israel. Agora é interessante, a gente ver o noticiário dizendo que o encontro entre Bolsonaro e Boris Johnson foi um encontro bilateral. Se eram 2, Imagina se o encontro entre os dois fosse unilateral ou multilateral ou trilateral, a gente se diverte. Com a falta de familiaridade com as palavras, com o significado das palavras. E por fim, eu queria chamar a atenção, porque ontem eu assisti a uma exposição de 2 horas do presidente da FUNAI no Ministério da Defesa para oficiais generais das 3 forças, mostrando a gravidade, a importância do que o Supremo está decidindo com esse chamado marco temporal, que pode causar uma tragédia no Brasil, dependendo do resultado. Houve aquela tragédia tragédia econômica, tragédia de alimento, faltou arroz, tragédia social, pôs índios e não índios na miséria, lá em Roraima, com decisão do Supremo de demarcação contínua da reserva Raposa Serra do Sol. Só que agora é muito maior, infinitamente maiores as consequências, seríssimas, terríveis. Então, que a gente fica torcendo para não vencer a tese do relator Fachin e vencer o contraponto do ministro Cássio. Está agora em vistas por parte do ministro Alexandre de Moraes.
que pode mostrar um encaminhamento. Enquanto isso, eu lembro que a Constituição, no artigo 231, diz que são dos índios, né, as terras que eles tradicionalmente ocupam. Isso é tempo presente. Não diz ou vierem a ocupar. Portanto, é no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. E isso está reforçado no artigo 67 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que estabelece que essas terras serão demarcadas em 5 anos a partir da data da promulgação da Constituição. Portanto, confirma que é essa a data, e não datas posteriores, porque se for em data posterior, a tragédia estará armada. De Brasília, Alexandre Garcia.